Então, oficialmente, boa noite para quem está aqui, boa noite para quem acompanha a gente pela internet, que vai acompanhar hoje também, se o Senhor Deus assim permitir. A gente vem de uma longa jornada expondo as cartas de João, né? E agora, se o Senhor Deus permitir, a gente vai começar a exposição com maior ênfase na oração do Pai Nosso. Mas a gente vai começar do versículo 5 e a gente vai até o versículo 15. Tá? Então a gente vai trabalhar minuciosamente, se o Senhor Deus assim permitir, para que a gente aprenda com detalhes, para que a gente aprenda a orar. Não só para que a gente aprenda a orar, mas para que a gente aprenda muito desse conteúdo dessa oração, pelo que a gente deve orar. E eu creio que tem muita coisa, tem muita riqueza dentro da oração dominical, da oração do Pai Nosso. Tem muito detalhe, muita riqueza, muito ouro espiritual para a gente aqui dentro. Inclusive, esse foi um dos motivos pelos quais eu, orando ao Senhor, eu acabei decidindo que a gente deve começar esse estudo da oração do Pai Nosso. É que num dia orando, inclusive, eu resolvi orar, né? É muito comum que eu ore a oração do Pai Nosso. Inclusive, creio que a gente deve aprender a oração, a gente deve saber orar o Pai Nosso, mas não orar simplesmente repetindo como uma reza, mas pensando, meditando naquelas coisas que estão escritas ali. E pensando nesse texto, pensando nessas coisas, eu fiquei pensando em como que há tanto conteúdo, às vezes em algumas palavras, como Pai Nosso, Pai Nosso. Jesus chama, o Deus Pai chama Deus de Pai Nosso. Diz que Ele é nosso Pai. E nos coloca numa relação de filhos com Ele. E não só de Pai, como um Pai distante, um Pai celestial, um Pai num trono. Mas, inclusive, o termo que ele usa originalmente, que é o termo que as crianças usam para falar com seus pais, né? Que normalmente, qual é o termo que os judeus usavam? Os judeus usavam o termo abi, ou então abhi. Mas, quando as crianças se dirigiam aos seus pais, elas não falavam abi ou abhi, elas falavam aban. E quando a gente traduz para o grego, a gente fala Abba. Abba é uma maneira de uma criança chamar o seu pai. É meu paizinho, então chamar assim, papai. E Jesus, ele muda, ele gira a coisa completamente, ele muda a coisa completamente, quando ele nos ensina a orar, nos colocando diante de Deus como filhos de Deus, filhinhos de Deus, chamando Deus de papai. E se coloca numa relação de dependência de Deus como uma criança depende de seu pai. E tantas coisas que a gente vai expor passo a passo, parte a parte, nessa oração. Eu fiquei pensando, há tanto tesouro aqui dentro que a gente precisa conhecer mais. A gente precisa aprender mais disso como igreja. Não à toa, o João Calvino, quando ele escreve a sua Instrução para a Fé, que é o famoso Catecismo de Calvino, ele dedica uma parte exclusiva à oração do Pai Nosso, onde ele vai comentando, não de maneira tão exaustiva, mas ele vai comentando passo a passo a oração. E ao longo da história a gente vê essa importância dada à oração do Pai Nosso. Nós não podemos pensar de maneira diferente hoje no nosso tempo. Nós não podemos agir de maneira diferente no nosso tempo. Então esse é o motivo pelo qual nós devemos estudar a oração do Pai Nosso. Mas a gente vai explorar isso um pouco mais. Antes eu quero que quem está aqui, quem está assistindo pela internet, eu quero convidar você primeiro a abrir sua Bíblia. Quem está aqui tem que estar com a Bíblia aberta. Se não está com o livro físico, é bom, crente é bom que ande com Bíblia. Se não está, bom que ande com a Bíblia no celular. Se está com a Bíblia no celular, já abre. Estou vendo que todo mundo aqui já está com a Bíblia aberta no celular. E quem está em casa, abra sua Bíblia. Pegue o seu celular, abra sua Bíblia, acompanhe o texto. Nós vamos estudar hoje Mateus 6, versículo 5. Mateus capítulo 6, versículo 5. Que é quando Jesus começa a sessão onde ele vai ensinar a orar. Inclusive,
Nas Bíblias que são Almeida Revista Atualizada está escrito Como se deve orar, é o título desse trecho. Nós vamos estudar esse trecho, tá bom? Então, quem está aí também pela internet, já compartilhe com quem você quer que veja, quem você quer que acompanhe. A gente vai explorar bem a fundo, se o Senhor Deus assim permitir, tá bom? A gente vai ler o texto, a gente vai orar, depois a gente vai iniciar a exposição e uma introdução, mais uma introdução direto ao texto e depois a exposição, tá bom? Então, todo mundo com as suas Bíblias abertas aí. O texto diz assim, Jesus, quando vai começar a ensinar a orar, ele fala assim no Mateus capítulo 6, versículo 5. E, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por esse povo que se reúne aqui. Te damos graças, Senhor, por esse povo que se reúne conosco pela internet. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus bondoso, Pai, que até nisso se preocupa conosco, Senhor. Até ensinar, Senhor, que nós oremos. Que Deus bondoso que Tu és, Senhor, apesar de nós. Senhor, eu peço que o Senhor abra nossas mentes e os nossos corações de maneira quebrantada, Senhor, para que a gente receba a Tua palavra, Senhor, sabendo que Tu nos amas, Senhor, e nos corriges, Senhor, sabendo que Tu não queres o nosso mal, Senhor, nós que somos o Teu povo, Pai. Pai, eu peço que o Senhor derrame Seu Espírito sobre nós, Pai, nessa noite. Derrame Seu Espírito sobre aqueles em casa, Senhor. Converta-os, Pai, eu te peço, converta-nos. Converta-nos aqui, Pai. Pai, derrama sobre nós o Teu poder para que a gente conheça mais de Ti, para que a gente viva de maneira santa, Pai. E que essas palavras, Senhor, ressoem nos nossos corações, Pai e mente. Eu te peço, Pai, quanto a mim que vou entregar essa mensagem, eu te peço, não deixe, Pai, que eu me desvie para a esquerda ou para a direita, mas que eu fique firme na sã doutrina, Pai, das palavras de Cristo, Senhor, das Sagradas Escrituras, Senhor. Eu te peço isso, sabendo que o Senhor ouve as nossas orações, Pai. E sabendo que o Senhor ouve as nossas orações, Pai, o Senhor responde. E nesse caso em especial, eu sei que o Senhor responde positivamente, Senhor. Senhor, fala conosco. Aviva este povo, Senhor. Santifica-nos, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Fala conosco, Senhor. E convença-nos. Em nome de Jesus. Amém. Então, o que está acontecendo aqui? Como é que Jesus começou a ensinar esse assunto? E onde que ele estava? O que estava acontecendo quando ele começa a ensinar isso daqui? Então, a oração do Pai Nosso e como se deve orar, esse trecho todo em Jesus está ensinando a orar, ele está localizado bem ali no meio do Sermão do Monte. Quando Jesus vai para uma região montanhosa, nós podemos entender assim, e ele se põe a ensinar o povo sobre a ética do reino de Deus. Sobre como se deve comportar no reino de Deus. Como nós devemos agir no reino de Deus. O principal ensinamento de Jesus, resumido em tudo aqui, é o que Deus requer de nós, nós que fazemos parte do reino de Deus. Vejam que Jesus, ele não está deixando a coisa rolar solta e cada um andar como bem entende, contanto que você ame e tenha seu coração bem disposto. Não. Ele nos ensina e diz o que Deus requer de nós. Mas mais importante, não só isso, ele está anunciando o reino de Deus. Ele está anunciando o reino dos céus, ele está anunciando o próprio reino, o reino de Cristo. O reino de Deus é foco no Sermão do Monte. Nós vamos, inclusive, estudar mais sobre esse reino já inaugurado, com Cristo sendo nosso rei. E nós veremos ainda esse reino, mais ainda, sobre esse reino que virá. Porque nós cremos no já, ainda não. O reino já veio, mas ainda não vemos em sua plenitude. O reino já está inaugurado, mas nós não adentramos em todas as partes desse reino.
O rei já veio e ele voltará e nós iremos finalmente para a plenitude do seu reino. Nós veremos isso ainda mais quando a gente for estudar o versículo 10 desse capítulo, que vai falar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós vamos conhecer mais disso. Vejam quanto tesouro, quanta riqueza há dentro desse sermão, e só nesse pequeno trecho que a gente vai estudar. Jesus está ensinando sobre isso. E o que é de admirar, de uma certa forma, e também não é de se admirar, é que Jesus, ensinando sobre a ética do reino, ele viveu uma coisa como essencial: a oração. A oração é essencial para aqueles que fazem parte do reino de Deus. E quem são aqueles que fazem parte do reino de Deus? Nós que somos o seu povo, povo da sua aliança. Jesus dá grande ênfase à oração. A oração é o oxigênio da vida espiritual. A oração é para a nossa vida com Cristo aquilo que o alimento e o ar é para o corpo, a nossa vida física. Ainda mais é a oração que nos mantém de pé, inclusive em nossas vidas físicas. Ainda que tenhamos a graça de Deus nos sustentando. O Senhor Deus, ele ordena a oração. O Senhor Deus deseja a oração. O Senhor Deus ensina a oração. O Senhor quer que a gente ore. E é por isso que ele dedica um espaço tão grande do Sermão do Monte a que a gente aprenda a orar. É isso que está acontecendo. A ética do reino, como agir no reino, inclui saber orar. Não é só orar, é saber orar. É orar da maneira correta. Sabendo que o Senhor Deus, ele aceita uma oração que seja sincera, simples. Não precisa ter pompa. Nem grandes pompas, nem pequenas pompas. Não precisa ter pompa nenhuma na oração. Mas nós temos a obrigação de aprender a orar se somos cidadãos desse reino celestial. Se somos cidadãos do reino de Deus. E como súditos desse rei, que é Jesus, e que somos nós esses súditos, nós temos que obedecer e seguir ao nosso líder. Ele não é só profeta, ele não é só sacerdote, ele é rei. E nós estamos debaixo do seu reinado. E nós vamos aprender ainda mais, pela graça de Deus, como nós vamos orar. Amém? Mas vejam só, que Deus bondoso é esse que se deleita em que aprendamos a orar. Que Deus bondoso é esse que ele fala que é para nós nos achegarmos ao trono da graça confiadamente. Como está escrito lá em Hebreus 4,16. Acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça para que alcancemos misericórdia em tempo oportuno. Que Deus é esse? Que Deus bondoso é esse? Que tem prazer e ordena que os seus filhos se acheguem a ele para receber socorro. Um caminho de bênção é aberto para o povo de Deus. E o povo de Deus pode ter acesso a essas bênçãos através da oração. O Senhor Deus ordena ao seu povo. Ele quer que a gente se achegue à sua presença. E a gente só se achega à sua presença dessa maneira, de maneira íntima, se estivermos em Cristo. Essa ordem é para aqueles que estão em Cristo. Não é para qualquer um. É para aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Aqueles que são o povo da aliança. A oração é privilégio para o povo de Deus. E o Senhor Deus chama todos os homens para virem e fazerem parte do seu povo. E atenderão aqueles que tiverem que atender. Mas o Senhor Deus chama. Vejam que a oração é chamada intimidade. A intimidade com Deus. E que intimidade é essa? A intimidade de um filho com seu pai. De um filhinho que necessita do cuidado do seu pai. Ele fala, acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça. Quem está assentado no trono da graça senão Jesus? Jesus quer que a gente se achegue. Quanto poder há na oração que Jesus ordena que façamos. Que Deus amoroso é esse? Que nas palavras de Spurgeon fala que Deus não está sentado no seu trono, absorto, vivendo, distraído
com as grandezas do seu reino celestial. Deus não está distraído, pelo contrário, Ele está atento às nossas necessidades, como fala no versículo 7. Perdão, como fala mais para frente, vai falar no versículo 6, no versículo 7, no versículo 8, vai falar no capítulo 7 também, que Ele sabe o que nós precisamos e que é por isso que nós devemos orar e não orando com vãs repetições. Porque Ele sabe o que nós temos necessidade antes mesmo de nós pedirmos. Sabe por que Deus quer que a gente ore? Não só porque a oração faz as coisas acontecerem, porque Deus tem prazer em ter seus filhos em sua presença. Vejam só, Deus quer essa intimidade com seu povo, de filhos com seu pai, de tal maneira que o Senhor Deus fala, lá no Salmo 44, 6, Ele diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. O Senhor Deus tem prazer em ter intimidade de pai e filho com o seu povo. E quem são esses que o temem? Quem são esses que podem se achegar ao trono da graça? São aqueles com quem Deus fez a promessa em Jeremias 32:40. E farei com eles aliança eterna, na qual nunca deixarei de lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Deus põe o seu temor no nosso coração, para que a gente possa achegar como filhos à sua presença e alcançar misericórdia diante do trono da graça na qual Jesus está assentado. Que Deus é esse? É um Deus de amor. Esse Deus quer se revelar a nós. Esse Deus quer ter intimidade conosco, intimidade como um pai e um filho pequeno. Como um pai cuida de um filho pequeno. Por isso, Ele nos chama para a sua presença. Ao iniciar esse trecho de Mateus 6, versículo 5, Jesus começa falando assim: e quando orardes? Notem que Jesus ele não fala assim, e se orardes? Ele está falando assim, e quando orardes? Jesus presume, sabendo de fato, porque inclusive ele é Deus, ele não joga palavras como homem. Ele fala com a autoridade daquele que criou todas as coisas, por meio de quem todas as coisas foram criadas. Ele fala, e quando orardes? Para quem Jesus está falando? Para os cidadãos do reino, para os discípulos. E Jesus sabe que discípulo ora. Não há possibilidade qualquer de um cristão não orar. Cristão tem vida de oração. Talvez você tenha uma vida mais fervorosa. Talvez você tenha uma vida mais ativa de oração. Mas você tem uma vida de oração. Uma vida diária de oração. Tanto que a oração que Jesus nos ensina é diária. Ele não nos ensina o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É porque é para nós orarmos todos os dias baseado no Pai Nosso. É para nós orarmos todos os dias e irmos todos os dias à presença de Deus. Jesus não considera a possibilidade de um crente que não ora, de um crente que não se achega à presença de Deus. Não há essa possibilidade. Não há essa possibilidade de um crente que não busca a presença de Deus. E vejam, buscar a presença de Deus é orar. Buscar a presença de Deus não é necessariamente você se colocar de joelho no chão, botar uma música chorosa e fazer gemidos às vezes, como quem chora. Tudo isso pode fazer parte da oração, mas não é necessariamente isso que é buscar a Deus. Tanto que o que Jesus nos ensina é uma oração para pensar nela. E o que Jesus quer é que a gente ore. E Ele sabe que a gente vai orar. Você é crente? Você vai orar. E essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Meus irmãos, como é que está a vida de oração de vocês? Vocês não precisam se pôr num quarto, se fechar lá e orar 2 horas seguidas. Talvez alguns de vocês tenham dificuldade de concentração. Talvez alguns de vocês tenham uma vida, uma rotina muito corrida. Mas um crente se achega à presença de Deus durante o dia inteiro. O dia inteiro ele ora, ele busca o Senhor. No mínimo ele deve fazer isso. Ele se aproxima da presença do Senhor. Por isso que Jesus fala, e quando orardes? Porque ele sabe que um crente ora. Não é só uma oração reproduzida de maneira automática. É uma oração feita racionalmente diante de Deus.
E eu sei que às vezes a gente não consegue orar de maneira tão bem elaborada. Às vezes, se achegar à presença de Deus, é só se colocar diante de Deus e gemer mesmo. É só pedir socorro. É fazer como aquele publicano que, com vergonha de seus pecados, entra na sinagoga, procura um lugar discreto, bate em seu peito e diz: Senhor, sê propício a mim, porque eu sou pecador. Sê propício a mim, Senhor. E até mesmo porque na oração vale mais um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Nós precisamos nos achegar a Deus em oração. E é por isso que Jesus assume isso. E ele diz: e quando orardes? Mas ele prossegue e ele fala: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Hipócrita, a gente precisa entender o que é hipócrita. Hipócrita é um falso, um ator. Esse era o termo usado para os atores na Grécia Antiga. O hipócrita é um ator. Ele age debaixo de uma máscara. Ele não demonstra os sentimentos verdadeiros, nem os pensamentos verdadeiros. Ele está atuando. E o que Jesus está dizendo para a gente é para a gente não atuar na frente dos outros. Quando ele fala que é para a gente não ser como os hipócritas, ele está dizendo: não sejam como os falsos, não sejam como os mentirosos. Então, quando Jesus está falando para os seus discípulos e está falando para o seu povo que nós não sejamos como os hipócritas, ele está dizendo para nós não sermos como os falsos convertidos. Porque esses hipócritas de quem Jesus está falando oram. E oram nas sinagogas, oram nas ruas. Eles oram. Eles têm uma vida de aparente piedade, uma vida de aparente santidade. Mas ele está dizendo que é para a gente não ser como os hipócritas. O primeiro ponto disso é que a gente tem que lembrar que a gente vive entre hipócritas. Há possibilidade de que nós vivamos entre hipócritas. Talvez numa igreja tão pequena seja menor essa possibilidade. Mas em igrejas maiores, e quanto maior o número de pessoas que convivem conosco, maior a chance de nós convivermos com hipócritas. Aqueles que são falsos, aqueles que vivem debaixo de uma máscara de atuação. Nós não sabemos quem eles são, mas eles agem tão bem que nós achamos que eles são aquilo que eles dizem ser. E o que é que eles são? Falsos, mentirosos. Como é que eles vivem? Eles vivem de acordo com aquilo que está escrito lá em João 8,44. Que eles agem igual o pai deles. E quem é o pai deles? O diabo. Porque o diabo, ele fala a língua da mentira e ele é o pai da mentira. É isso que está falando lá em João 8,44. E é isso que nós temos que entender quando ele fala de hipócritas. Há entre nós aqueles que são hipócritas e nós não podemos imitá-los. Porém, há uma segunda coisa aqui dentro, que nós precisamos lembrar quando ele fala que nós não devemos ser como os hipócritas. Não sereis como os hipócritas. Que é, se Jesus está alertando, é porque nós estamos em risco. Nós estamos em risco de imitar esses hipócritas. Por isso ele diz: não sereis como os hipócritas. Jesus diz isso tanto quanto nós podemos ver lá na primeira epístola de João. João está alertando para que a gente não caia na conversa da falsa doutrina dos falsos mestres. Por que ele escreve aquela carta para a igreja? Porque a igreja está em risco. Há risco de que a igreja seja enganada pelas falsas doutrinas. E como que a igreja não será enganada pelas falsas doutrinas? Nós cremos que o Espírito Santo nos guarda. Porém, ensinando racionalmente, ensinando a pensar doutrinariamente, ensinando que não se deve fazer o que é mal. É assim que Jesus está fazendo. Assim como Jesus ensina, o apóstolo João também ensina, que nós não devemos ser como os hipócritas, nós não devemos imitá-los e nós não devemos aprender com eles aquilo que eles querem ensinar. O que nós devemos aprender com eles é que eles são referência negativa, é que nós não devemos ser iguais a eles. No entanto, por que ainda mais esse risco? Porque eles atuam de maneira tão boa que eles podem nos enganar eventualmente. E pode ser que temporariamente a igreja caia no engano. Mas por isso nós precisamos voltar às Escrituras para que não caiamos no engano. Nós não podemos ser como os hipócritas. O problema é que a gente age e vive como se o inferno sempre fosse os outros e nunca a gente. Como se a gente nunca visse na gente mesmo a possibilidade de estar sendo como os hipócritas.
E Jesus alerta para que os discípulos não sejam como os hipócritas, porque nós também somos discípulos e nós também podemos imitá-los, de repente sem perceber. De repente a gente está fazendo coisa errada e a gente não percebe. De repente a gente está imitando os maus ensinamentos dos hipócritas, imitando as suas atitudes. Veja que nesse caso deles são atitudes condenáveis, como nós vamos ver em seguida. E o que Jesus não quer é que a gente imite as atitudes deles, nem os seus trejeitos. Mas veja que esses hipócritas, eles são tão hipócritas que eles podem inclusive enganar a igreja. E nós não podemos ser como os hipócritas. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Os hipócritas não são convertidos, mas cuidem para que nós não sejamos parecidos com eles. Mas cuidado para que não sejais como os hipócritas em quê? E aí ele começa a entrar no assunto de como não devemos orar. Porque Jesus vai ensinar a gente a orar. E ele começa dizendo como a gente não deve orar. E depois ele ensina a gente como a gente deve orar. Veja como a didática de Jesus é boa demais, é sensacional. Jesus começa primeiro delimitando. Orar não é isso. E quando orar, não se deve fazer isso. Primeiro vocês devem saber o que é errado para que vocês abandonem o erro. E uma vez que vocês abandonem o erro e queiram abandonar o erro, Jesus então ensina como se deve fazer da maneira certa. E ele prossegue e diz assim: porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. O que os hipócritas faziam? Eles gostavam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. A primeira coisa que a gente tem que entender é que ele fala assim, ele gosta de orar em pé. Mas ele fala que orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Havia um costume muito comum dos judeus de não só orar em pé, mas orar sentado. Muitas vezes a oração era sentada. Muitas vezes era em pé também. Mas o caso, em especial aqui, é que muitos podem achar que a oração principal era de joelhos, mas não, eles oravam muito em pé e sentados. E não de joelhos. Joelhos eram em situações consideradas emergenciais, assim, urgentes, eles se jogavam. Eles precisam de um socorro, eles se jogavam ao chão. Isso também não significa que nós, então, temos que imitar esses costumes. O que nós devemos fazer é orar de coração. E orar como Jesus ensina, e não orar como Jesus não quer que a gente ore. Ele fala assim, eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Então o povo judeu tinha assim mais ou menos uns 3 horários que eles oravam. Né? Era um costume de orar 3 vezes ao dia, pelo menos. Orações onde eles paravam e oravam. E o que acontecia? Eles iam para as sinagogas. Se tivessem acesso ao templo, iriam ao templo orar. Mas eles iam para as sinagogas. E eles iam orar lá. E acontecia que batia o horário, muita gente estava andando para a sinagoga. Imagina, está chegando o horário do povo orar. Então os caras começavam a andar muito rápido. Deu o horário de orar. Aí eles paravam. Nos cantos das praças, nas esquinas, nas ruas. Eles paravam, eles começavam a orar alto. Fechavam os olhos, levantavam as mãos e começavam a orar alto. Deus, Tu és bendito, ó Pai de Israel. E começavam a fazer uma oração belíssima, esteticamente, na rua. Como quem corre, eu não posso perder a oração. Eu perdi a oração, vou ter que orar aqui mesmo. Aí eles se punham de pé e começavam a orar em voz alta para que todos pudessem ver como eles oravam, como eles eram espirituais. Imaginem isso numa sociedade extremamente religiosa, onde o judaísmo era a religião oficial. Todo mundo observava os costumes judaicos, todo mundo observava os costumes religiosos. Quando é que você tem status social? Se inclusive os religiosos meio que governaram por muito tempo, meio que governavam ali. Como é que você vai ter status perante aquele povo? Sendo religioso, aparentando ser religioso. Então eles faziam isso. Eles paravam nas ruas e começavam a orar, e deu a hora da minha oração, e começavam a orar. E eles anunciavam para todos, eu tenho que fazer isso, é o horário da minha oração. Me perdoem o barulho, mas é que eu não posso falhar com meu Deus. E eles falavam alto, e falavam de maneira diferente, e soava tão bonito aquilo, e as pessoas passavam nas ruas. Aqueles que faziam suas orações mais breves, às vezes olhavam e diziam, que homem santo,
que fariseu piedoso. A mesma coisa acontecia nas sinagogas. Dava o horário da oração, eles estavam nas sinagogas, eles se punham de pé à frente de todos. Inclusive, quando nós vemos ali em Lucas, falando do publicano que fala, Senhor, sê propício a mim, que sou o pecador, o contraste é com o fariseu, que vai à frente na sinagoga e começa a orar alto, querendo a primazia entre todos, querendo ser o primeiro entre todos, querendo as primeiras cadeiras, para que eles vejam como que ele é santo. Nossa, que homem santo, faz uma oração tão bonita. Vejam só que voz belíssima. Olhem só essa impostação. Olha esse timbre. Que força essa voz. É diferente nos dias de hoje? Nós vamos dizer que é diferente? Nós vamos dizer que muitas vezes nós não fomos tentados a imitar essas orações? É bem provável que nós tenhamos visto. Há um fenômeno muito conhecido entre as mulheres, que é um fenômeno do valadonismo. Na hora de cantar o louvor, ministra de louvor, na hora de cantar um louvor, chamar a igreja da oração, incorpora todinha Ana Paula Valadão. Uma vozinha mais melosa, chorosa, se põe a chorar, papai. E eu até entendo, e essa é uma crítica, vejam bem, não é Ana Paula Valadão, porque Ana Paula Valadão é assim. Mas aqueles que querem imitar esse modelo simplesmente porque ela ora de uma maneira bonita, ou porque ela tem uma voz bonita, ou porque aquele é o estilo dela. Vejam, nós não precisamos ficar imitando simplesmente porque é bonito. E eu nem estou considerando que a Ana Paula Valadão aqui é hipócrita. Eu creio, inclusive, que ela é crente. Sabe? Uma crente. Não conheço a vida dela, mas eu acredito que ela é uma crente. O que eu critico, nesse caso em especial, é aqueles que querem imitar um modelo só porque esse modelo é bonito. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos forçar sotaque, nós não precisamos forçar vozes, forçar outros timbres. Nós não precisamos melhorar esteticamente porque nós vamos orar na frente dos outros. Nós não precisamos ser como os hipócritas. Mas vamos dizer, se não é tentador, que nós imitemos certos modelos porque esses modelos nos são agradáveis. Não são agradáveis aos olhos ou aos ouvidos. Vamos dizer que não. O que o Senhor Deus busca são adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso que o Senhor Jesus, ele nos alerta a não sermos como os hipócritas. Porque mesmo sendo crentes, às vezes a gente pode ser como os hipócritas, e a gente não pode ser como eles. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, que se põem em pé nas sinagogas e nas ruas e oram alto. Nós precisamos fazer orações sinceras, que agradem a Deus, inclusive quando orarmos em público. Mas ele fala que esses que assim fazem, eles fazem por um motivo. Ele diz que esses que assim fazem para serem vistos dos homens. Isso é muito sério. Porque esses que assim fazem, eles não fazem para adorar a Deus. A oração deles não é oferecida a Deus, mas é oferecida ao povo que ali está ouvindo. Eles oram para ter status. Eles oram para serem admirados. Nós temos que fugir disso. Porém, há essa tentação. Pois desde o jardim do Éden, a primeira tentação é: sereis iguais a Deus. Essas são palavras satânicas. O homem, desde o início, tem estado tentado e cedendo à tentação de querer tomar o lugar de Deus, de querer ser igual a Deus, de querer tomar o lugar de Deus na adoração, de querer tomar o lugar de Deus no trono de louvores. E é por isso que quando os hipócritas oram, eles oram querendo o louvor das pessoas. Mas nós não podemos ceder a essa tentação. Se esse é o modus operandi dos hipócritas, esse não pode ser o nosso modus operandi. Ainda que tropecemos, nós temos a obrigação de nos arrependermos dos nossos pecados. Mas vejam que Jesus, ele traça aqui um paralelo com o versículo 2 e com o versículo 16 e 17. Porque esses que assim oram,
tornando públicas suas orações. E como nós vamos ver na próxima exposição, Jesus recomenda que você, quando for orar, você entre no seu quarto em secreto. E o seu Pai que vem em secreto vai ouvir a sua oração e vai lhe abençoar. Mas aqueles que querem tornar públicos os seus atos espirituais, e Jesus trata isso com o versículo 2, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti. E no versículo 16 e 17, ele vai falar, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Ou seja, não anunciem que vocês vão jejuar, porque isso é ato de hipócrita. Anunciar que vai jejuar, para que os outros saibam que você vai jejuar, para que os outros saibam que você é religioso ou espiritual. Quando você der esmola, não anuncie diante dos outros que você vai dar esmola ou que você deu esmola. Porque quem faz isso são os hipócritas. Porque o que eles querem é a recompensa dos homens. Por que eles fazem isso? Para serem vistos dos homens. Olha só, para serem vistos dos homens. Eles não querem outra coisa senão o resultado da sua própria ação social. Oração, vida em Cristo, jejum, doação. Não é marketing, é vida. Faz parte da vida. Nós precisamos carregar essas coisas conosco. Obviamente que o Senhor Deus, ele não está... Quanto à oração, há uma excepcionalidade em relação à oração. Porque quanto ao jejum e quanto às doações, o Senhor Jesus, ele nos ordena que seja em secreto, de maneira que nós mantenhamos em secreto o máximo possível. Inclusive dizendo que nós não receberemos a recompensa de oração, jejum e doação se a gente torná-las públicas, propositalmente, para que os outros saibam o que nós fazemos, para que eles saibam quem nós somos. Porque se nós fazemos isso, não há recompensa. As nossas orações ficam interrompidas. Mas à exceção da oração, que Jesus também nos estimula, como nós podemos ver em Atos, e nós podemos ver orações públicas, a oração dessas três constitui a única exceção. A única exceção em que nós devemos fazer publicamente com os outros, de maneira que outros vezes também sejam edificados. Mas esses que oram para serem vistos dos homens, eles não oram. Não são orações de verdade. Assim como eles não são crentes de verdade. Assim como eles nunca conheceram Deus. Mas eles falam em nome de Deus. Eles oram às vezes até mesmo em nome de Jesus. Mas as orações não passam do teto. Não sobem acima das suas cabeças. Porque eles oram para serem vistos dos homens. E para esses que oram para serem vistos dos homens, o que Jesus fala? Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. A mesma coisa ele fala do jejum. Ele fala, em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. E a mesma coisa ele vai falar da oração. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. A humildade, ela é tão tímida que quando ela ouve falarem dela, logo ela se retira do recinto. Assim tem que ser a vida do crente. O crente, quando ele fala da sua própria humildade, dos seus próprios atos espirituais, a fim de que os outros saibam como ele é, simplesmente para que ele receba a visibilidade dos outros, para que ele receba das pessoas vistas, para que as pessoas saibam como ele é espiritual, logo esses atos espirituais se retiram da sala. Logo a espiritualidade se retira. Logo a humildade do crente desaparece. A humildade é assim. Ela é tão humilde que ela não quer ser citada. E uma vez que ela é citada, ela desaparece. Irmãos, nós oramos a fim de que o Senhor Deus nos ouça. E se nós oramos para que sejamos vistos dos outros, então nós alcançamos aquilo pelo que oramos. Lá em Salmo 66, 8, salvo engano, fala assim: se eu acalentasse o meu pecado no meu coração, o Senhor não ouviria a minha oração. O que os hipócritas fazem, e eu estou falando, os hipócritas são não convertidos. O que os hipócritas fazem é acalentar o pecado no coração. O pecado deles é o desejo de ser visto pelos outros. O que nós não podemos fazer é ser como os hipócritas.
Se somos crentes e corremos o risco de cometer esses pecados, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa. Nós cometemos muito esses pecados. Isso é o modo de vida dos hipócritas. Mas pode acontecer que nós cometamos. E pode acontecer até de que nós estamos cometendo nas nossas vidas. Mas é para isso que existe pregação da palavra e é para isso que existe leitura da palavra. Para que a gente abandone nosso pecado e conheça mais Jesus, para que a gente venha a Ele, para que a gente se renda a Ele. Para que a gente não acalente o pecado no nosso coração e para que as nossas orações sejam ouvidas. Afinal, nós somos o povo da aliança e Deus trabalha para que nós sejamos restaurados. Nós estamos sendo santificados e seremos finalmente santificados na glória. Se nós estamos sendo santificados é porque ainda há muita sujeira a ser removida das nossas vidas. Porém, quando o Pai nos olha, Ele vê Cristo. Porque Ele morreu no nosso lugar. Ele é o arrimo da nossa vida. E é por isso que o Pai age com graça para conosco. A cruz de Cristo é a justiça de Deus a nosso favor. É por isso que não há mais condenação e é por isso que nós somos restaurados. Porque Jesus, baseado em seus próprios méritos, age graciosamente para que nós sejamos santificados. E essa pregação é para que nós sejamos santificados. Se estamos cometendo esses erros, nós devemos parar. Porque ele fala o quê? O Pai que vem em secreto te recompensará lá no 6. Mas aqueles que querem ser vistos em público, em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Se o nosso galardão é Cristo, se a nossa recompensa é Cristo, e a resposta das nossas orações precisam ser ouvidas, meus irmãos, se fazemos atos espirituais a fim de sermos vistos por outros, nós já recebemos a recompensa. Mas se de repente não fizemos esses atos espirituais para sermos vistos por outros, porém, ao decorrer destes atos, nós tornamos público de maneira desnecessária. Porque, vejam, a oração ela se faz necessária quando nós temos que orar com outros. Mas esmola, só se a gente estiver juntando para dar junto com os outros. Doações. E jejum, só se a gente estiver jejuando como igreja. Tirando esses casos, nós não temos que ficar orando para que os outros vejam ou temos que anunciar aos outros o que faremos. Como, por exemplo, um exemplo recorrente entre os comentaristas bíblicos que eles fazem da oração antes da alimentação. Ele fala, é bonito um povo que ora antes de comer. Mas é estranho quando esse povo faz muita cerimônia para orar antes de comer em público. Imaginem um shopping, um restaurante. É preciso parar e orar em voz alta para que os outros vejam, quando podemos fazer aquilo discretamente, às vezes até meio de olhos abertos. Eles falam estranho, mas eles não falam que é necessariamente condenável, porque Deus sabe os corações. No entanto, devemos procurar discrição, buscar a Deus em secreto. Eu não estou dizendo que a nossa vida religiosa tem que ser guardada somente para a nossa vida pessoal. A vida cristã, ela é toda voltada para a vida pública. Se nós somos cristãos, as pessoas saberão. Se nós frequentamos a igreja, as pessoas saberão. A gente vai avisar, domingo à noite, felizmente eu estou na igreja. Elas vão saber que nós lemos a Bíblia, porque a Bíblia faz parte do nosso vocabulário. As conversas de Bíblia fazem parte do nosso dia a dia. Nós não precisamos ficar anunciando para os outros que lemos. Nós precisamos demonstrar com a nossa vida que a Bíblia faz parte da nossa vida. Nós precisamos andar em oração, de tal maneira que aqueles que nos conhecem vão saber. Eis aí um homem de oração. Sem nunca precisar ter feito publicidade disso. Meus irmãos, se nós não nos arrependermos desses pecados, e se nós cairmos nesse pecado, as nossas orações serão interrompidas e não serão ouvidas. E a nossa recompensa será que os outros nos vejam e de repente até nos aplaudam. Mas que recompensa tola, que recompensa fútil. Algumas vezes nós até estamos com orações interrompidas, mas o Senhor nos chama hoje à reconciliação, à restauração, a que nós não caiamos mais nos mesmos pecados e nos mesmos erros, e não sejamos como os hipócritas. Não imitemos a sua forma de agir, o seu modo de vida. Não. Sejamos como Cristo. Sejamos como os cristãos devem ser. Há 3 ensinamentos que nós podemos tirar disso daqui. A primeira coisa é:
um cristão tem uma vida de oração. Por isso que Jesus fala, quando orardes. E por isso que ele nos ensina uma oração diária. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida com Cristo? Sem uma vida de oração, você não está bem com Cristo. Como é que está a sua vida de oração? A segunda coisa que nós podemos aprender disso é que nós não sejamos como os hipócritas. Nós não imitemos o comportamento daqueles que não são cristãos, mas fingem ser. Nós não façamos publicidade dos nossos atos espirituais. Todos esses atos fazem parte da vida cristã. O doar para acudir os irmãos. Doar mesmo, doar. Não é só gerar emprego, não. Não é só tentar gerar renda para as pessoas, é doar, expressa de oração. Quando uma pessoa está com fome, você dá um peixe, você não dá uma vara. Você não vai ensinar a pescar uma pessoa que está faminta. Fazer doações. Faz parte da vida do cristão jejuar, crente jejua. Faz parte. E outra coisa, faz parte da vida do crente orar. O que a gente não pode é imitar os hipócritas. E se estamos imitando por algum motivo, mesmo sem ter percebido, porque isso acontece, nós pecamos às vezes sem saber. O que o rei Davi fala lá em Salmos? Senhor, quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tudo os que me são ocultos. E hoje talvez algum dos nossos pecados ocultos tenha vindo à tona. E vindo à tona, nós temos a obrigação de abandoná-los. Não sejamos como os hipócritas. E por fim, lembrem-se, as orações têm recompensa. E a recompensa das orações sinceras, feitas diante de Deus, da forma como Jesus quer, a recompensa delas é uma resposta de Deus, de um Deus que cuida dos seus. Mas aqueles que querem seguir em pecado já têm a recompensa das suas orações. A visibilidade humana e a publicidade entre o seu povo. Amém? Nós sabemos que se nós pecarmos, nós temos advogado junto ao Pai. Lá em 1 João 2,1 fala isso. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se pecarmos, temos advogado junto ao Pai. E eu finalizo com outro versículo da semana passada. Lá de 3 João. João falando a Gaio fala assim, amado, não imites o que é mal, imites o que é bom. Ou então, amado, imites o que é bom e não o que é mal. E é isso que nós devemos fazer. Imitar o que é bom e não os hipócritas. Não o que é mal. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te damos graças.